bem-vindo! Hoje vamos conversar sobre manutenção corretiva planejada e não planejada. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, vamos deixar algumas definições aqui. Primeiro, manutenção corretiva, então você sabe que é quando estraga o equipamento, logo que estraga o equipamento tem que mandar uma equipe de manutenção para fazer o conserto. Ou seja, dessa forma podemos concluir que a manutenção corretiva acontece após a falha. Aí, neste caso, nós temos a manutenção corretiva, planejada e não planejada que nós vamos ver. Mas um detalhe importante, a manutenção corretiva planejada não significa que é uma manutenção preventiva. Veja bem, manutenção preventiva eu vou estar indo buscar a falha. Não aconteceu, o equipamento está funcionando normal, não tem nada. Então eu faço a manutenção preventiva ou inspeção que seja para mim ir atrás do problema. Já manutenção corretiva, já aconteceu o problema, só que eu tenho a opção de, em alguns casos, fazer a correção imediata ou se programar depois. Então não confunda as coisas, manutenção preventiva é uma coisa e manutenção corretiva planejada é outra coisa totalmente diferente. Então, sendo assim, vamos adiante. Então, o que é manutenção corretiva não planejada? Aconteceu a falha, não tem o planejamento e você precisa fazer imediatamente. Não tem como deixar para depois, não tem como adiar, tem que ser nesse exato momento. E essa manutenção corretiva não planejada tem algumas vantagens, que é você vai ter que consertar o equipamento rapidamente, então isso é uma vantagem. Você não vai deixar para depois, você vai fazer nesse exato momento. Você também, usando esse tipo de manutenção, você consegue minimizar as paradas de produção, porque estragou, eu basicamente tenho que resolver. Em alguns casos, se eu deixar, digamos, para resolver daqui 1 hora, 5 horas, um dia, eu vou ter todos os atrasos na produção, a produção vai deixar de produzir e assim por diante. E quais são as desvantagens desse tipo de manutenção? Não é programada, então você basicamente, às vezes você vai ter que fazer o serviço de qualquer jeito, não tem uma programação. Talvez, se tivesse um tempo, você conseguiria, por exemplo, peças melhores, conseguiria pensar um pouco melhor do que eu fazer, mas não tem jeito, você vai ter que fazer. Equipamentos em linha, por exemplo, devido à necessidade de manutenção em um equipamento, você vai pagar todos os outros equipamentos, já que a sua produção é em linha. E também oferece riscos de segurança, devido que você vai ter que fazer com pressa o serviço. Basicamente é isso. Você não vai ter tempo de se planejar o suficiente, vai ter que ser rápido para fazer o serviço. Já a manutenção planejada é um pouco diferente. Por quê? Porque em alguns casos, talvez você tenha outros equipamentos que você pode utilizar, ou também você pode deixar para depois, não vai fazer tanta diferença assim as percas de produção. Então você pode, digamos, adiar a manutenção por 1 dia, 2 dias, quem sabe até talvez 1 semana. Então, essa é uma manutenção corretiva, mas você entende que você pode fazer depois, realizada após a falha, algumas horas, alguns dias talvez após a falha. Quais são as vantagens? Minimiza os impactos na operação, pois a manutenção é agendada. Talvez tenha algum outro equipamento, ou talvez consegue se fazer o equipamento funcionar, né? Até ter um momento para você fazer a manutenção corretiva. Por exemplo, em algumas fábricas, talvez acontece algum defeito no equipamento, o equipamento segue funcionando até chegar, por exemplo, em intervalos, ou hora do almoço, ou no final do expediente, para ir assim interferir naquele equipamento e parar totalmente para fazer a manutenção. Também permite, ao contrário de manutenção corretiva não planejada, esse tipo de manutenção corretiva planejada você consegue pensar um pouco mais no que fazer, buscar recursos, buscar uma maneira mais eficiente e segura de fazer as atividades. As desvantagens é que, dependendo do caso, não vai ter como planejar, você vai ter que fazer a manutenção corretiva, não tem jeito. E outras desvantagens também é que, mesmo você se planejando, você vai ter que interromper a produção do equipamento, da sua indústria ou parte da indústria. Então, essa é a desvantagem da manutenção corretiva.